Boa noite, turma Implacável, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Samuel Marques, de Direito Constitucional aqui da Implacável Concurso, o melhor e maior curso preparatório para guardas municipais do país. E vamos iniciar agora o nosso evento dedicado ao concurso da Guarda Municipal de Embu das Artes. Mas eu quero fazer um convite extensivo a todos aqueles que estão estudando para concurso das guardas municipais. O conteúdo programático que trataremos aqui é um conteúdo que é comum a todo e qualquer concurso público de guarda municipal. Logo, você que está se preparando para outro concurso é muito bem-vindo para cá, tá bom? Resolveremos 10 questões sobre direito constitucional relacionados ali ao conteúdo programático indicado no nosso edital. Mas eu tenho logo que dizer para vocês que não encontrei questões da nossa banca sobre direito constitucional. Por isso, então, tentei adaptar aqui a uma realidade da nossa banca por meio de outras questões, ou elaboradas por mim ou adaptadas para a sua realidade, tudo bem? Bom, sem perder tempo, vem cá comigo, por favor, para o nosso material, para a gente iniciar efetivamente a nossa aula. Antes disso, quero deixar à sua disposição o meu Instagram, @profsamuelmarques, pois caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo e queira tirar essa sua dúvida, já me ponho à sua disposição por meio do meu Instagram, tudo bem? E além disso, também quero pedir logo para você que está me assistindo que deixe seu like aqui no nosso vídeo. Para quem não sabe, a única forma que a Implacável tem de medir o seu interesse por aulas como essa é exatamente deixando o seu like. Então deixe seu like para a gente medir esse seu interesse, tudo bem? Deixa o like, compartilha com seus amigos. Se você estiver assistindo essa aula em outro momento que não seja ao vivo, deixa aqui o comentário abaixo. Me diz aí o que é que achou da aula. Me diz mais, o que é que você quer mais por aqui. Diz aí, tá bom? Ah, professor, eu quero que faça uma aula específica para a guarda municipal tal. Coloca aí embaixo que a gente vai analisar tudo isso, tudo bem? Bom, vem cá comigo, por favor, então, para a gente começar a nossa aula. E antes disso, expor aqui o nosso conteúdo programático. No conteúdo programático de Direito Constitucional do edital da GM Embu das Artes, nós encontramos os seguintes assuntos. Princípios fundamentais, presentes do artigo 1º ao 4º da Constituição, isso aqui é básico, e direitos e garantias fundamentais, só que faz-se um recorte para o artigo 5º até o artigo 11. Bom, quando a gente fala de direitos e garantias fundamentais, nós estamos diante do título 2 da Constituição Federal, e para quem não sabe, esse título 2 ele vai do artigo 5º até o artigo 17. Porém, aqui no nosso conteúdo programático foi feito um recorte específico, em que esse recorte vai do artigo 5º até o artigo 11. E também foi citada a Emenda Constitucional número 45 de 2004. Professor, eu tenho que saber sobre uma emenda constitucional. É o seguinte, pessoal, não necessariamente você tem que estudar especificamente essa emenda constitucional. Na verdade, aqui se relaciona ao raciocínio que essa emenda constitucional trouxe de alteração ao artigo 5º da Constituição. Se a gente observar, a emenda constitucional número 45, dentro desse nosso conteúdo programático, ela acrescentou, tá? Só para colocar aqui para vocês e trazer essa devida explicação para direcionar o seu estudo. A emenda constitucional número 45 de 2004 acrescentou, colocar aqui, ó, dentro desse nosso conteúdo programático. O que foi que ela acrescentou dentro do nosso conteúdo programático? O artigo 5º, inciso 78, artigo 5º, inciso 78, eu tenho que indicar para você que, inclusive, o artigo 5º já sofreu uma outra alteração em que se acresceu o inciso 79 por meio de outra emenda constitucional, tá bom? Além disso, também acrescentou o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, aquele que fala sobre a aprovação dos tratados internacionais sobre direitos humanos, e também acrescentou o artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição, aquele que fala sobre a adesão do país ao Tribunal Penal Internacional. Bom, pessoal, só para a gente entender, a disposição sobre emenda constitucional número 45 de 2004 é uma disposição desnecessária de ser indicada, pois todos esses pontos aqui já foram estudados por nós lá na plataforma da Implacável Concursos, tá bom? Inclusive, até faço a sugestão, se você quer ter a melhor preparação para o seu concurso público, vá para a plataforma da Implacável Concursos. Nós temos alguns preços diferenciados para vocês, inclusive, tá bom? Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o número de WhatsApp. Entre em contato com a equipe de vendas, pede para entrar no grupo do WhatsApp. Lá vai ser ofertado para você algumas promoções especiais. Logo então, não perca tempo, tudo bem? Vem ser aluno implacável, vem ser mais um dos aprovados para concurso de guarda municipal que a Implacável Concurso sempre aprova, tudo beleza? Bom, pessoal, então definido aqui o nosso conteúdo programático, eu quero iniciar com vocês agora a análise desse conteúdo por meio de questões. Vem cá comigo, por favor, para a gente já analisar a nossa primeira questão. Olha lá o que é que ela diz, ó. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil,
Assinale a alternativa incorreta. O examinador pediu que você marcasse aqui o item incorreto. Então, cuidado, tá bom? Não haverá pena. Item A, de caráter perpétuo. Item B, de banimento. Item C, de perda de bens e de valores. Item D, cruéis. E item E, morte, salvo em caso de guerra declarada. Bom, pessoal, pediu para que a gente marque aqui o item incorreto, aquele que não corresponde à realidade constitucional. Sempre que eu falo sobre não haver pena, sobre proibição de pena, a gente deve analisar o que dispõe o artigo 5º, inciso 47 da nossa Constituição. E aí eu quero observar com vocês o que é que diz o artigo 5º, inciso 47. Lá diz: não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Então, se a gente observar para cá, olha, pena de morte salvo em caso de guerra declarada, eu devo marcar como item correto? Devo não. Por quê? Porque sabemos que essa pena realmente é proibida. Penas cruéis, eu devo marcar como item correto, pessoal? Não. Por quê? Porque penas cruéis de fato é proibida. Pena de caráter perpétuo também, assim como a de banimento. Nos sobrando, então, o item C como o gabarito da nossa questão, pois o item C, perda de bens e valores, não corresponde a uma pena proibida. Na verdade, a perda de bens é uma pena permitida. E aí eu quero que você faça uma análise completa sobre as penas presentes no texto da Constituição. Pena vem de punição penal, tá bom? Aquilo que pode ser aplicado em razão da prática de determinado delito. E aí a nossa Constituição Federal, ela estabelece um assunto específico, pessoal, sobre as penas, lá nos artigos 5º, lá no artigo 5º, inciso 46 e inciso 47. É tanto que a nossa Constituição fala das penas possíveis, você vai encontrar isso lá no artigo 5º, inciso 46 da nossa Constituição Federal, e do outro lado você vai entender sobre a existência de penas proibidas, em que nós vamos tratar do inciso 47 do artigo 5º da Constituição. Tudo bem? Bom, então aqui estão postas as duas listas, né, que a gente vai desenvolver sobre penas possíveis e proibidas. Muito importante entender e fazer um comparativo entre essas duas listas. Para começo de conversa, eu vou falar sobre a lista de penas possíveis, lá no artigo 5º, inciso 46. Se possível, abre aí o seu texto constitucional, tá bom? Você pode abrir no Google, pegar um vade-mecum, pegar uma apostila, enfim. Abre aí o seu texto constitucional para que a gente possa ler as penas possíveis, pessoal. Diz assim no texto da Constituição, tá? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Aí a linha A, privação ou restrição da liberdade. A linha B, perda de bens. A linha C, pena de multa. A linha D, prestação social alternativa. E a linha E, fala sobre suspensão e interdição de direitos. Mas o que eu quero que você perceba logo de imediato é que o enunciado do inciso 46 fala: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Repara bem, se a própria Constituição autoriza que a lei trate, entre outras, as seguintes, aqui a gente vai visualizar então o que, pessoal? A gente vai visualizar o que chamamos por lista exemplificativa. Nós temos aqui uma lista exemplificativa, pois são apenas alguns exemplos indicados no texto da nossa Constituição como penas que são possíveis. Logo então, eu vou entender que existem outras penas mais entendidas como possíveis. Sabia disso? Bom, isso é importante, mas também é importante a gente lembrar das penas possíveis indicadas na Constituição. Quais são as penas possíveis indicadas na Constituição? Nós temos a pena de privação ou restrição da liberdade. Vou colocar aqui, ó, privação da liberdade. É a famosa pena de prisão, tá? Fácil de a gente visualizar. Existe também a perda de bens. Perda de bens. Para quem não sabe, é uma pena aplicável em crimes de natureza patrimonial, em que o magistrado determina o retorno dos bens ao proprietário, tá bom? Além da pena de bens, nós temos a pena de multa. Temos também a prestação social alternativa. Só um cuidado, tá? A pena de multa aqui indicada, pessoal, não é aquela punição indicada no Código de Trânsito Brasileiro, não, tá bom? Pena de multa é aquela prevista no Código Penal e na legislação penal extravagante. Até porque devemos entender que pena é do direito penal, é aquilo que se aplica lá. Prestação social alternativa é uma pena que pode ser aplicada de forma alternativa àquela que comumente se aplicaria a tal condenação.
E temos, por último, pessoal, a chamada pena de suspensão e interdição de direitos, como, por exemplo, é possível a aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos, tá bom? Então, aqui está a lista presente no texto da Constituição de penas possíveis. Um destaque importante é que essa lista ela é exemplificativa. É possível, então, que a lei traga outras penas mais como possíveis, tá bom, pessoal? Beleza, sem problema nenhum. Mas eu quero fazer o comparativo agora com as penas proibidas. As penas proibidas estão listadas no inciso 47. E o texto constitucional fala assim, ó, não haverá pena. Aí a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. A linha B, de perda de bens. A linha C, a linha B de perda de bens é possível. De morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. A linha B, de caráter perpétuo. A linha C, de trabalhos forçados. A linha D, de banimento. E a linha E, cruéis. Tudo bem? Então, o que é que acontece? Nós temos, então, uma lista de 5 penas proibidas. Porém, aqui, o texto constitucional, ele é de forma mais clara e ele é de forma mais taxada, pois ele diz assim, ó, não haverá pena, aí cita todas as penas proibidas. Daí, pessoal, a gente vai entender que a lista de penas proibidas não é uma lista exemplificativa, mas sim seria considerada como uma lista taxativa. Exatamente o contrário do que nós compreendemos por lista exemplificativa. A lista taxada é aquela que cita todas as penas proibidas. E quais são elas? Aqui trago para você. É proibida a pena de morte, mas muito cuidado, por favor. A pena de morte é proibida salvo em caso de guerra declarada. Salvo em caso de guerra declarada. De guerra declarada. Além da pena de morte ser proibida, também será proibida a pena de caráter perpétuo, a pena perpétua. Toda pena ela tem que ter um fim, a gente sabe disso, a nossa Constituição Federal, então, exige tal condição, tá bom, pessoal? Toda pena tem que ter um fim, é esse o raciocínio que a gente deve observar a partir daqui. Beleza, além da pena perpétua, também é vedada a pena de trabalhos forçados. Trabalhos forçados. Além da pena de trabalhos forçados, também será proibida a pena de banimento. Banimento. E por último, as penas cruéis. Tudo bem, então aqui estão as penas proibidas em comparativo com as penas possíveis. Muito cuidado, por favor, para não confundir esses pontos, tá bom? Então, aqui estamos diante de elementos fundamentais para a nossa visão. Feitas essas considerações, pessoal, eu volto para a nossa questão e marco que, de fato, o item C é o item incorreto, aquele único que não corresponde à lista de penas proibidas, tá bom? Eu delimitei aqui um raciocínio bem extenso sobre a compreensão de penas, pois aqui eu quero trazer para vocês um raciocínio definitivo. Então, o item C é o gabarito da nossa primeira questão. E se você estiver curtindo essa aula, deixa seu like aí, que isso é muito importante para nós, tá bom? Vamos aqui para a nossa segunda questão, por favor. Vem cá, pessoal. De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação do prefeito, policial, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou Judicial. Pessoal, aqui é moleza demais, não é? Se a gente observar, é nada mais, nada menos do que a reprodução do artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Só para a gente lembrar rapidinho antes de responder a questão. Falamos aqui no inciso 11, sabe sobre o quê? Sobre a inviolabilidade domiciliar. A inviolabilidade domiciliar é uma regra presente no texto da nossa Constituição Federal em que define que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Quer dizer o quê? Que ninguém pode violar sem o consentimento do morador, salvo em alguns casos. Aí a nossa Constituição Federal fala quais são os casos, tá bom? Então, simplesmente, se a nossa Constituição traz um salvo, é porque existem exceções. Quais são as exceções à regra da inviolabilidade domiciliar? Nós temos uma primeira, que é a exceção muito importante, chamada por flagrante delito. Para quem não sabe o que é flagrante delito, é uma prisão que acontece no momento da prática do delito, então em perseguição. Além do flagrante delito, nós temos a situação de desastre. Desastre é todo aquele evento causado pelo ser humano ou pela natureza que gera um risco generalizado. Além do desastre, nós também temos a de prestação de socorro.
para prestar socorro. Além de prestação de socorro, nós temos, pessoal, a determinação, e aí eu respondo a questão, né? Ó, determinação judicial, que obviamente a determinação judicial somente será feita por quem? Por um juiz, tudo bem? Então, aqui estão as exceções à regra da inviolabilidade domiciliar. Mas deixa eu explicar para vocês um outro ponto importante. A determinação judicial, ela pode ser uma hipótese de violação do domicílio permissivo pela Constituição, mas o texto constitucional indica expressamente que a determinação judicial deve ser durante o dia, não é? Cuidado quanto a esse raciocínio, tá? A determinação judicial, ela não pode ser cumprida em qualquer momento, qualquer horário, para justificar ali a violação do domicílio. Tem que ser durante o dia, é o que se estabelece. Já nos casos de flagrante delito, desastre e prestação de socorro, não se faz um recorte de momento específico. O que nós vamos entender, então, que nesses casos aqui, tanto pode ser durante o dia, como pode ser durante a noite. Para cá não existe um momento específico para tal, tá bom? E antes de a gente voltar aqui para a nossa questão, quer dizer, volta aqui rapidinho para a nossa questão, vamos logo responder aqui, ó. Obviamente não é do prefeito, nem do policial, nem do Ministério Público, nem da Defensoria Pública. A determinação é judicial, tá bom? Simplesmente tem que ser feita por um juiz. Obviamente, policial não faz determinação judicial. Ministério Público, para quem não sabe, ele não faz parte do Poder Judiciário, ele é uma função essencial à Justiça, assim como a Defensoria Pública, nos sobrando, enfim, o nosso último item aqui como gabarito da nossa segunda questão. Tudo beleza? Bom, bem tranquila essa questão, porém eu quero trazer mais raciocínios para vocês a partir do que foi aqui exposto. Entendi com vocês, pessoal, sobre a regra da inviolabilidade domiciliar. Porém, algo muito questionado em prova é sobre, na verdade, nem muito questionado em prova, é mais questionado pelos alunos, é sobre a compreensão do que é durante o dia. Para falar a verdade, pouquíssimas foram as provas que já perguntaram o que é durante o dia. Mas normalmente a gente levanta essa questão, né? Ah, professor, mas o que é durante o dia para cá? Eu vou definir para vocês, tá? Quem indica o que é durante o dia para cá não é lei alguma. Quem indica o que é durante o dia é a jurisprudência, tá bom? E jurisprudência, para quem não sabe o que é, corresponde nada mais, nada menos a um entendimento de um tribunal sobre um assunto do direito. Jurisprudência. Isso é quem indica o que é durante o dia. E a jurisprudência, pessoal, vai nos trazer duas compreensões distintas para cá. Essas compreensões distintas, embora sejam distintas, elas devem ser analisadas em convergência. Uma deve convergir com a outra. Eu vou já mostrar para vocês. Primeiro entendimento jurisprudencial para cá, tá? Entende-se por durante o dia o momento que vai da aurora ao crepúsculo. Professor, o que significa aurora? Aurora é o nascer do sol. Crepúsculo é o seu poente. Então, do nascer do sol até o seu poente, entende-se por durante o dia. Isso é o que se fala na jurisprudência, tá bom, pessoal? Mas a jurisprudência, ela também trata de uma forma um pouco mais precisa. Porque se a gente observar, a aurora ao crepúsculo é durante o dia, beleza. Mas eu posso dizer que o momento de aurora e de crepúsculo é único no Brasil inteiro e em todo o ano? Sabemos que não. Sabemos que há uma variação climática. Tem época do ano que vai escurecer mais tarde, tem época do ano que escurece mais cedo. Tem época do ano que o sol nasce mais cedo, assim como pode nascer mais tarde. E se a gente for observar nas regiões do nosso país, que tem dimensões continentais, verificamos uma elasticidade ainda maior. Por isso, não há uma certa definição ou precisão a partir desse ponto. Aí é que vem a jurisprudência para tratar também de um outro assunto um pouco mais preciso, acerca da determinação judicial durante o dia, em que ela estabelece não uma condição climática, mas sim um momento específico em que se define que vai de 6 às 18 horas. De 6 da manhã às 6 da noite, também a definição como durante o dia. Professor, mas por que chegaram nesse raciocínio? Bom, chegaram nesse raciocínio, pessoal, porque se a gente observar, 6 às 18 horas dá exatamente uma média do que é aurora e crepúsculo no Brasil. Uma média. Eu sei que tem muitas épocas do ano que depois das 18 horas é que vai escurecer, ou então antes das 6 horas da manhã já clareou. Mas o que é que acontece? A média é de 6 às 18. E se a gente observar também, quando a Constituição fala durante o dia, ela faz uma divisão do dia inteiro em duas partes. Tem um dia e tem noite, né? Assim a gente deve visualizar.
Logo, se um dia inteiro tem 24 horas, seria justo aplicar para o dia somente 12 horas, né? Enquanto a noite teria mais 12 horas. Esse é um raciocínio que a gente encontra para cá. Por isso que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça chegaram a esse ponto, tá? Mas, professor, e qual das duas eu levo para minha prova? Você leva as duas. Olha, se deu a aurora e ainda não é 6 horas da manhã, pode ingressar no domicílio alheio? Pode não, porque tem que convergir as duas ideias. Tem que ser a aurora e 6 horas da manhã. Da mesma maneira, deu 18 horas e o céu ainda não escureceu, pode ingressar no domicílio alheio? Pode não, porque 18 horas já é noite. Ah, mas está claro ainda, mas enfim, tem que convergir esses dois raciocínios. Da mesma maneira que às 17h30 já escureceu, já não pode ingressar no domicílio alheio. A ideia que você vai estabelecer para cá é a forma mais protecionista para o conceito de domicílio. Logo, então, é esse o raciocínio que verificamos para cá. E eu trago isso para vocês para indicar e ter cuidado com o que muitas pessoas estavam entendendo de forma equivocada. A lei de abuso de autoridade, ela não define o que é durante o dia para cá. A lei de abuso de autoridade define o que é abuso de autoridade e não o que é durante o dia. Só porque tem um dispositivo lá na lei de abuso de autoridade que diz que constitui crime de abuso de autoridade o ingresso em domicílio alheio após as 21 horas até as 5 horas da manhã do dia subsequente. Aquilo ali não serve para regulamentar o que é durante o dia para cá, tudo bem? Durante o dia para cá, quem estabelece é a jurisprudência e ela estabelece esses dois critérios aqui para nós. Tudo bem? Tira um print desta tela, deixa o like no nosso vídeo se você ainda não deixou. Vou insistir isso aqui até o final, tá bom? Eu quero o like de todo mundo. Eu tô vendo que tem mais gente assistindo do que like aqui. Então deixa seu like, pessoal, pois é muito importante para nós. Isso vai garantir com que tenhamos mais e mais aulas gratuitas aqui nesse canal. Você sabe que o canal da Implacável Concurso oferece um conteúdo de altíssima qualidade e gratuito, mas isso graças ao seu like. Deixa seu like aí para nós que é muito importante, tá bom? Passo com vocês agora para a nossa terceira questão. Olha aqui comigo, pessoal. De acordo com a Constituição Federal de 88, é correto afirmar que as pessoas somente serão consideradas culpadas após. Bom, aí vem lá o item A, condenação penal em primeira instância. Aí vem o item B, condenação penal em segunda instância. Vem lá o item C, a condenação penal com trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aí vem o item D, o julgamento da revisão criminal, e o item E trata sobre a prisão preventiva. Qual desses itens aqui eu devo considerar, pessoal, como gabarito da nossa questão, hein? Bom, só para vocês entenderem, aqui fala do famoso princípio, até colocar aqui logo, ó, princípio da presunção de inocência ou de culpabilidade, tá bom? Ó, presunção de inocência ou de não culpabilidade. Vou colocar aqui para vocês a famosa presunção de inocência, tudo bem? O princípio da presunção de inocência a gente vai encontrar lá no artigo, pessoal, lá no artigo 54 da nossa Constituição Federal e inciso 57, tá? Mas aqui no caso específico do que foi indicado na questão é o artigo 5º, inciso 57, que fala que ninguém será considerado culpado senão por sentença penal condenatória transitada em julgado. O item que nós devemos marcar para cá, obviamente, é o item C de casa. Esse é o gabarito da nossa questão. Condenação penal em primeira instância não é possível, por quê? Porque ainda não transitou em julgado. Condenação penal em segunda instância também não transitou em julgado. Julgamento de revisão criminal, a revisão criminal é um recurso feito ao trânsito em julgado. Aqui já há a consideração de culpa, tá bom? E prisão preventiva é aquela prisão que se aplica sem uma condenação. Obviamente, então, vamos verificar que o gabarito da nossa questão envolve, de fato, o princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, presente no artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição, tá bom, pessoal? Esse é o raciocínio que a gente deve estabelecer. Ele também é chamado por princípio da presunção de não culpabilidade. Coloco aqui para vocês essa expressão também, que ela é importante, tranquilo? Bom, só para a gente visualizar. Você sabe dizer o que é o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, sabe? Trânsito em julgado, pessoal, para quem não sabe, vou até colocar aqui para vocês por observação, tá? Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas é importante entender. Trânsito em julgado é uma condição processual em que a decisão judicial ela se torna definitiva. Vou colocar aqui para você, ó.
Trânsito em julgado é simplesmente quando não cabe mais recurso, recurso sobre decisão judicial. Mas, professor, me explica aí o que é um recurso. Vou explicar para você. Recurso, pessoal, para quem não sabe, é simplesmente um instituto processual que faz com que se reanalise uma decisão judicial. Então, imagina aqui comigo. Eu sou condenado em uma primeira instância. Aí eu não concordo com essa condenação, eu recorro. Aí vai lá a segunda instância e revê o julgamento. Na segunda instância, ela vai lá e me inocenta. Nessa situação, o recurso ele simplesmente modificou a decisão judicial proferida no primeiro grau, na primeira instância. E quando é que transita em julgado? Quando não cabe mais recurso. Então, simplesmente quando se tornou definitiva a decisão, transitou em julgado. Logo, então, a condenação somente pode se dar a partir de uma condenação penal definitiva, que é aquela que exige o trânsito em julgado em razão do princípio da presunção de não culpabilidade ou de inocência presente no artigo 5º, inciso 57, tudo bem? Bom, eis um ponto importante e eu passo com vocês agora para a nossa quarta questão. Olha que questão interessante, pessoal, muito cobrada em prova. A Constituição Federal estabelece que a prática do racismo constitui crime. Aí vem o item A, afiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. O item B, inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. Item C, afiançável e prescritível, sujeito à pena de detenção. Item D, inafiançável, prescritível, sujeito à pena de detenção. E o item E, inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Pergunto para você, qual desses itens aqui a gente deve marcar como nosso gabarito? Professor, eu não sei, eu nunca ouvi falar sobre isso, eu vou lhe ajudar agora, tá, pessoal? Para quem não sabe, no texto da nossa Constituição Federal, nós encontramos uma disposição relacionada sobre os crimes, sabia disso? Lá no artigo 5º, do inciso 42 até o inciso 44, nós encontramos disposições relacionadas a crimes. E que crimes são esses, tá? Só para logo definir aqui para vocês, nós temos no inciso 42 o crime de racismo. Além disso, lá no inciso 43, nós encontramos 4 crimes, que são os crimes de tortura, de tráfico de drogas, tráfico ilícito entorpecentes e drogas afins, tráfico de drogas. Além do crime de tráfico de drogas, encontramos também o crime de terrorismo, e encontramos os chamados crimes hediondos. E no inciso 44, falaremos de um crime que é o crime de ação de grupos armados. Ação de grupos armados. Esses são os 6 crimes indicados no texto da Constituição. Mas, professor, eu tenho que fazer um estudo de direito penal sobre eles, é? Não tem, pessoal. Na verdade, a gente vai fazer um estudo de direito constitucional, em que nesse estudo nós vamos indicar as características constitucionais aplicáveis a cada um dos crimes aqui indicados. Só para a gente observar, lá no artigo 5º, inciso 42, diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Então, olha, o crime de racismo é entendido como crime inafiançável e imprescritível, sujeito a qual tipo de pena, hein, pessoal? A pena de reclusão, que inclusive eu quero dar logo uma dica para você, ó. Lembra de racismo, que começa com a letra ER, e lembra da pena que é de reclusão, que começa com a letra R, tudo bem? O bizu que aqui vou estabelecer para você será esse. Tranquilo? Bom, mas deixa eu trazer o raciocínio completo, depois eu volto para a nossa questão. O inciso 43 diz assim: a lei considerará como crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Assim diz o texto da Constituição. Logo, o inciso 43, ele vai tratar sobre a compreensão de que os crimes são inafiançáveis e, além de serem inafiançáveis, eles são o quê? Insuscetíveis de graça ou de anistia. Insuscetíveis de graça ou anistia. Repara que para cá não foi falado que esses crimes são imprescritíveis, tá bom? Logo, se não falou nada sobre a ideia de imprescritibilidade, a gente vai entender que, na verdade, esses crimes são o quê?
são prescritíveis. Então não vá, tá, indicar uma característica que não foi expressa na Constituição para esses crimes. Bom, aqui nós temos a característica do crime de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos. E lá no inciso 44, que fala de ação de grupos armados, diz assim: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Logo, então, aqui nós temos crime inafiançável. E além de inafiançável, é considerado como crime imprescritível, tá bom, pessoal? Imprescritível. Imprescritível. Beleza. Essas são as características indicadas para o crime de ação de grupos armados. Professor, e o que é que você quer visualizar a partir deste ponto? Bom, pessoal, eu quero visualizar a partir deste ponto um raciocínio fundamental, essencial, que é o seguinte: aqui estão as características constitucionais indicadas a cada um dos crimes. Para que a gente possa visualizar de uma forma objetiva, eu vou trazer agora para vocês alguns bizus. Você já ouviu falar de bizu, não já? Bizu é toda aquela dica que nos ajuda a associar mais fácil as informações. E dentre esses bizus, eu vou estabelecer alguns aqui, pessoal, que serão definitivos para esse estudo sobre os crimes na nossa Constituição. Primeiro bizu, não sei se você já reparou, mas existe uma característica que é comum a todos os crimes presentes no texto do artigo 5º da Constituição. Repara, racismo é crime inafiançável, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos são inafiançáveis, e ação de grupos armados é crime inafiançável. O primeiro bizu que vou aqui destacar para você é que todos os crimes presentes no artigo 5º da Constituição são crimes inafiançáveis. Todos são inafiançáveis. Olha que ponto importante, pessoal. Todos os crimes presentes no texto do artigo 5º da Constituição são inafiançáveis. Racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados. Portanto, você vai chegar numa questão como essa, que falou de um crime, e sempre que falar em afiançável, você já risca. Bom, se eu já risquei aqui, eu já tenho somente 3 itens para considerar, não é isso? Beleza, trago outra dica para você. O outro bizu é o bizu do ração, não sei se você já ouviu falar. O ração é para correspondermos, pessoal, à existência de 2 crimes aqui, ó. O RA é correspondente ao crime de racismo e a ação de grupos armados, em que aqui nós entenderemos, pessoal, que simplesmente o ração, além de serem crimes inafiançáveis, são crimes imprescritíveis. Porque se você observar, racismo e ação de grupos armados são caracterizados de forma idêntica, são crimes imprescritíveis. Tudo beleza? E para a gente finalizar, nós temos o bizu do T3H. T3H porque eu tenho 3 crimes que começam com a letra T: tortura, tráfico de drogas, terrorismo, e H de crimes hediondos. Em que o T3H, conforme você consegue perceber aqui, eles são crimes, além de inafiançáveis, pois todos eles são, né? Eles são crimes insuscetíveis de graça ou de anistia. Repara, se você lembrar que todos os crimes são inafiançáveis e que o ração, além de inafiançáveis, serão imprescritíveis, e o T3H, além de inafiançáveis, são insuscetíveis de graça ou anistia, nós chegamos então ao raciocínio final relacionado a esse ponto, pessoal. Então entendemos simplesmente que aqui estão todas as características do crime, né? Aí eu somo mais o R de reclusão aqui para o racismo. Volta para a nossa questão. O item A já está fora, o item C já está fora. Olha o item B. É inafiançável, tudo bem. É imprescritível, tudo bem. Sujeito à pena de detenção, errado, a pena de reclusão. Porque como nós sabemos, pessoal, a compreensão sobre reclusão para racismo é indicada no texto da nossa Constituição. Falso item B. Item C. Tá falso já porque a gente falou de inafiançável. Olha o item D. Inafiançável e prescritível. Nada disso. Ração são crimes imprescritíveis. E aí nos sobra o item E, que fala inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Repara que como se a gente lembrar, quando a gente lembra desses bizus ali estabelecidos, tudo fica mais fácil. Aqui a gente respondeu facilmente somente aplicando esse bizu. Aqui nesse quadro, pessoal, nós temos um raciocínio bem importante para nós, tá bom? Então, simplesmente a gente vai visualizar desta maneira
como as compreensões de crimes no texto da nossa Constituição Federal são importantes. Beleza, pessoal? Bom, feitas essas considerações, item é o gabarito da nossa questão e eu quero passar com vocês agora para a nossa quinta questão. Olha a outra questão relacionada ao mesmo raciocínio, tá, pessoal? Olha, vamos lá observar. Lá diz assim na nossa questão: a Constituição Federal de 88 estabelece que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia todas as alternativas abaixo, exceto. Vamos aqui destacar esse exceto. O exceto é para a gente estabelecer, pessoal, a exceção relacionada aqui, né? É simplesmente o item errado, então. Pediu para a gente marcar um crime que é inafiançável e suscetível de graça ou anistia e a gente deve visualizar o item que não corresponde a isso, porque no final diz exceto. Aí eu quero que vocês observem. Prática da tortura é crime inafiançável e suscetível de graça ou anistia? Sim, é o T3H, não é? Tráfico ilícito de entorpecentes também, do T3H, é um dos T's lá. Terrorismo também. Aí chega aqui comigo, pessoal. Os crimes definidos por hediondos, por eles respondendo os mandantes, executores e os que podendo evitar se omitirem também. Crime hediondo é o H do T3H. E aí chega o nosso último item, item é crime de dano. Esse item aqui é o gabarito da nossa questão, pois ele de fato coaduna com o exceto. Simplesmente, pessoal, crime de dano não é inafiançável e suscetível de graça ou anistia, até porque não foi indicado no texto da Constituição. Somente devemos considerar esses 6 crimes aqui indicados, tá bom? Obviamente, essa análise que a gente vai fazer é uma análise de direito constitucional, não é uma análise de direito penal, e esses são os crimes indicados no texto da nossa Constituição. Perfeito? Bom, visualizado esses pontos, pessoal, passo com vocês agora para a nossa sexta questão. Vem cá comigo, por favor, para a gente responder a sexta questão acerca da temática dos direitos de associação. Olha lá o que é que diz, ó. É livre a associação profissional ou sindical. Observado o seguinte, pessoal. Observado o seguinte. Olha lá o que é que diz o item A. Diz assim, ó. É possível a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, desde que assim seja definido pelos trabalhadores ou empregadores interessados. Aqui numa compreensão literal está falsa, pessoal. Por quê? Porque, na verdade, a disposição indicada lá no artigo 5º, artigo 8º, inciso 2, a gente deve verificar, tá? A gente deve verificar que lá no artigo 8º, inciso 2 da nossa Constituição Federal, quando fala da associação profissional, lá diz que não será possível a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria profissional e econômica na mesma base territorial, que será, né, ali no limite, não poderá ser inferior à área de um município. Bom, ali fala sobre o princípio da unicidade sindical, que simplesmente, pessoal, a gente deve verificar que somente pode ser criado um único sindicato por base territorial, tá bom? Unicidade sindical. Assim, então, devemos verificar. Perfeito? Então, esse raciocínio é importante. O item A, ele está falso. Olha lá o item B, pessoal. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Bom, se a gente observar lá no texto da nossa Constituição, trata exatamente sobre isso no artigo 8º, inciso 3. E para quem não sabe, o sindicato ele tem esse papel mesmo, pessoal. O papel do sindicato é de nada mais, nada menos, né? Representar os interesses dos seus associados, tanto em coletivos como individuais, relacionados a processos judiciais ou extrajudiciais. É tanto que ela diz que é garantido aos sindicatos, né, é conferido aos sindicatos o direito de representação em questões judiciais ou administrativas. Portanto, o item B de bola é o gabarito da nossa questão, diante dessa análise objetiva indicada no artigo 8º, inciso 3. Aí vem lá o item C. A lei poderá exigir a autorização do Estado para a fundação do sindicato. Bom, pessoal, a autorização não precisa, pois o artigo 8º, inciso 1 da Constituição diz que a lei não poderá exigir a autorização do Estado. A autorização do Estado para a criação do sindicato. Falso item C.
Aí vem o item D, o aposentado filiado tem direito a votar, mas não pode ser votado nas organizações sindicais, o que está falso, pois o artigo 8º, inciso 7, trata da compreensão de garantia do aposentado filiado de votar e de ser votado nas organizações sindicais. E o nosso último item diz que é permitida a interferência estatal no funcionamento das associações, não é, até porque também encontramos essa disposição lá no artigo 8º, inciso 1, em que veda tanto, pessoal, a necessidade de autorização, como também é vedada a intervenção, a interferências do Estado na atividade da associação, tudo bem? Então, item a ser destacado de fato é o item B. Questões sobre associações profissionais, elas são questões puramente literais. Questões sobre direitos sociais envolvem muita literalidade. Por quê? Porque, pessoal, sabemos que as disposições sobre associação profissional, elas são mais bem delineadas lá no direito do trabalho. E por esta razão fica um papel a ser estudado no direito do trabalho e não no direito constitucional, tá bom? É esse o raciocínio que a gente deve visualizar para cá. Logo, conhecer do artigo 8º da Constituição passa a ser um ponto fundamental para nós, tá, pessoal? Então, simplesmente item B de bola na nossa sexta questão, e eu quero passar com vocês agora para essa nossa sétima questão, que é uma questão muito recorrente, eu aposto uma dessa aqui na sua prova, tá? Ó. Bom, olha lá o que é que diz. São direitos sociais, exceto. Quando a gente trata desse exceto, a gente já entendendo exatamente o item incorreto, mais uma vez falando, né? Vem cá comigo, por favor, para a gente analisar essa nossa sétima questão. Transporte, lazer, alimentação, propriedade e renda básica familiar. Você sabe dizer qual é o exceto para cá? Se não souber, não se preocupe, porque eu vou mostrar para vocês, pessoal, um raciocínio definitivo sobre os direitos sociais. Para quem não sabe, os direitos sociais, eles estão indicados lá no artigo 8º, lá no artigo 6º da nossa Constituição, em um caráter exemplificativo. Sabia disso? Os direitos sociais estão presentes no artigo 6º da nossa Constituição a partir de uma lista exemplificativa. Nós devemos entender que existe uma lista exemplificativa de direitos sociais indicada na nossa Constituição Federal. Em que nessa lista exemplificativa nós vamos verificar, pessoal, a existência dos seguintes direitos sociais: educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e infância, segurança, transporte, previdência social e renda básica familiar. Professor, pelo amor de Deus, eu já perdi aqui o raciocínio. São muitos direitos sociais. Eu preciso saber de todos eles? Precisa, pessoal. Infelizmente ou felizmente precisa. Felizmente porque eu vou simplificar para vocês esse raciocínio. Infelizmente porque aquele que veio de fora fica logo com medo. Mas vamos aqui observar. Lista exemplificativa, primeiro ponto. Existem outros direitos sociais além daqueles presentes no texto da nossa Constituição? Existem, pessoal. A lista aqui a ser considerada é uma lista exemplificativa, tá bom? Assim a gente deve entender sobre tal ponto. Mas eu quero estabelecer para vocês um bizu que vai ajudar você a lembrar de todos os direitos sociais. O bizu que aqui vou estabelecer, que foi exatamente o que eu adotei para lembrar do que eu acabei de falar para vocês, pessoal, é o bizu do Edu Morali. Edu Morali. Professor, não estou entendendo nada, já explico. Do Saul trabalha lá. Saul trabalha lá. Saul trabalha lá. E do Assis, opa, deixa eu ajeitar isso aqui. Assis prossegue transportando preso. Transportando preso. Esse é o bizu que a gente vai associar para cá. Professor, me explica o que é que significa isso. Bom, deixa eu explicar, pessoal. O Edu mora ali, Saul trabalha lá e Assis prossegue transportando preso é um bizu que a gente costuma utilizar para definir simplesmente os direitos sociais em um caráter expresso no texto da nossa Constituição por meio de um método mnemônico. Repara, Edu mora ali, pessoal, constitui um método mnemônico. Por quê? Porque aqui a gente vai associar os seguintes raciocínios. Edu é a inicial de educação, mora de moradia, ali de alimentação. Então são as iniciais de cada um dos direitos sociais aí indicados. E isso vai nos ajudar a raciocinar de forma objetiva.
Também temos a do Saúl, trabalha lá. Saúl é de saúde, trabalha de trabalho, lá de lazer. Temos também a do Assis, prossegue transportando o preso. Assis é de assistência aos desamparados, Pro é de proteção à maternidade e infância, segue de segurança, transportando de transporte e preso de previdência social. Então repara aqui comigo, tá? Eu vou aqui pro ladinho. Edu mora ali, educação, moradia e alimentação. Saúl trabalha lá, saúde, trabalho e lazer. Assis prossegue transportando o preso, é assistência aos desamparados, proteção à maternidade e infância, segurança, transporte e previdência social. Temos aqui, então, todos os direitos sociais expressos no caput do artigo 6º da Constituição. Só que eu quero trazer a existência de mais um, tá? Esse um que não entra nesse bizu, mas é importante que a gente objetivamente o encontre. Existe mais um direito social, que é o direito à renda básica familiar. Aí eu coloco aqui, ó, mais renda básica familiar. O direito à renda básica familiar, pessoal, ele é presente no texto do artigo 6º, parágrafo único, tá? E eu não posso esquecer dele, porque, de fato, o direito à renda básica familiar tem sido bastante cobrado em prova. Bom, você pegou isso daqui, você pode até tirar um print dessa tela, porque isso vai lhe ajudar demais, tá? Nas suas questões acerca dos direitos sociais. Você pegou isso aqui e agora eu volto com vocês para a nossa questão. Pediu para a gente assinalar o exceto, o que não está dentro dos direitos sociais. Transporte é direito social, pessoal? É sim, é o transportando, então não marca o item A. O item B, lazer, é direito social? Sim, é o lá, está aqui indicado, então não marca o item B. Alimentação é direito social? É sim, é o ali, do Edu mora ali, então não marca. Aí vem aqui o item D, propriedade é direito social? Repara, foi tratado aqui sobre propriedade, tem um prozinho aqui, mas esse pro é de proteção à maternidade e à infância, não é de propriedade não, hein? Beleza, então não foi indicado, logo então propriedade vai ser o direito aqui que eu devo destacar, pois ele corresponde ao exceto. E renda básica familiar é o direito social que a gente acabou de visualizar aqui. Com isso, então, o item D de dado, de fato, é o gabarito da nossa 7ª questão. O direito de propriedade não é um direito social. E, inclusive, se a gente observar, onde é que se encontra o direito de propriedade? Lá no artigo 5º, pessoal. O artigo 5º não trata dos direitos sociais, ele trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Com isso, então, o item D de dado é o gabarito da nossa 7ª questão. Tudo bem? Bom, passo com vocês agora para a nossa próxima questão, mas raciocine esse ponto aqui, que ele é um ponto fundamental, bastante cobrado em prova. E passo para a nossa próxima questão, falando ainda sobre direitos sociais, e olha que raciocínio interessante, pessoal. Com base na Constituição Federal, analise as assertivas abaixo sobre o direito de greve. Você já ouviu falar sobre o direito de greve? O direito de greve está presente lá no artigo 9º da nossa Constituição Federal. E lá diz que o direito de greve é garantido aos trabalhadores, né, urbanos e rurais, mas deve-se atender a alguns requisitos estabelecidos no texto da nossa Constituição. Vem cá comigo para a gente analisar. Lá diz assim, ó, a lei definirá os serviços ou atividades essenciais. Tá correto, pessoal. Pois se observarmos o que dispõe a expressa literalidade do artigo 9º da nossa Constituição Federal, lá diz que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercer e sobre os interesses que por meio dele devam defender. Aí lá no parágrafo 1º diz que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e inadiáveis, né, ao atendimento, e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis à comunidade. Logo está correta a primeira afirmativa. Aí vem a segunda afirmativa. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Sim, está lá no parágrafo 2º do artigo 9º. E a terceira afirmativa diz que a lei disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, o que também corresponde. O item a ser sacado aqui é o item E, pessoal. Esse é o gabarito da nossa 8ª questão. Mas eu aproveito para pegar aqui para vocês e tratar sobre o tal do direito de greve. O que é o direito de greve, você sabe dizer? Direito de greve é o direito que todos os trabalhadores têm para manifestar, buscando ali melhorias nas suas condições remuneratórias, condições de trabalho e de emprego, né? O direito de greve ele é garantido para os trabalhadores urbanos e rurais, é garantido para os servidores públicos civis, é vedado para os servidores militares e, cuidado,
também é vedado, também é proibido para os servidores que exercem a atividade da segurança pública. Você, guarda municipal, por exemplo, não poderá exercer o direito de greve, pois o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, definiu em sua jurisprudência de que os servidores integrantes das carreiras de segurança pública não podem exercer o direito de greve. O que você, guarda municipal, que será exercente da segurança pública, não poderá fazê-lo. Tudo bem? Então, o direito de greve é vedado para guardas municipais, para agentes de segurança pública. O direito de greve é garantido para os trabalhadores, mas devemos definir que ele é garantido para os trabalhadores, porém é um direito considerado como relativo. Por que ele é relativo? Olha, todo direito fundamental é relativo, lá logo de pronto, porque ele vai encontrar alguns limites. Ele é relativo, pessoal, primeiro ponto, relacionado às atividades essenciais. Será que toda atividade pode exercer a plenitude do direito de greve? Pode não, pessoal. Inclusive é aqui que se encontra você, guarda municipal. Você exerce uma atividade de segurança pública que é essencial à proteção da nossa sociedade brasileira. E por esta razão, a sua atividade é uma atividade essencialíssima. Ela não permite o exercício do direito de greve. É por isso que é vedado, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Assim como eu posso verificar que também não poderia exercer a plenitude do direito de greve, por exemplo, funcionários de um hospital. Já imaginou um hospital parar? Um hospital no meio de uma pandemia ele para? Simplesmente não pode. Atividades essenciais, elas são ali simplesmente protegidas, né, em face de um direito de greve que pode gerar um prejuízo a tal. Simplesmente é uma relativização. E além disso, nós também temos a compreensão de responsabilização dos abusos, pois todo aquele abuso praticado no exercício do direito de greve, obviamente, deve ser punido, tá bom, pessoal? Então, a responsabilização dos abusos também se pratica para cá. Esse é o raciocínio que a gente deve visualizar sobre o direito de greve presente na nossa Constituição. Por isso que todas as afirmativas estão corretas e o item E é o gabarito da nossa questão. Beleza? Feitas essas considerações, eu passo com vocês agora para a nossa próxima questão. Olha que questão interessante, tá? E muito recorrente agora sobre princípios fundamentais. O fundamento da República Federativa do Brasil, que garante a livre concepção de ideias políticas, permitindo a coexistência de diversas vertentes de pensamento plurais e veda qualquer tentativa de uniformização do debate público, é qual? É o pluralismo político, a independência nacional, a cidadania, a autodeterminação dos povos ou a construção de uma sociedade livre, justa e solidária? Bom, pessoal, aqui nós estamos diante de princípios fundamentais. Eu vou logo sendo direto ao ponto, e até porque você já deve ter respondido aí na sua cabeça. O item a ser considerado para cá é o item A, pluralismo político. Mas deixa eu explicar para vocês, tá? Quando eu trato dos princípios fundamentais, a gente deve fazer uma análise bem maior do que somente a análise dos fundamentos. Por quê? Porque sabemos que princípios fundamentais estão expressos na nossa Constituição Federal nos artigos 1º ao 4º, tá bom? Artigos 1º ao 4º. E nós encontramos, dentre os princípios fundamentais, 4 tipos de princípios. Lá no artigo 1º eu encontro os fundamentos da República Federativa do Brasil, fundamentos da RFB, colocar aqui, ó, da República Federativa do Brasil. No artigo 2º, eu encontro a famosa separação dos poderes, separação dos poderes. Lá no artigo 3º, eu encontro os objetivos da República Federativa do Brasil, objetivos da República Federativa do Brasil, tá lá no artigo 3º, tá bom? Da RFB. E lá no artigo 4º, eu vou encontrar o princípio, os chamados princípios da separação dos poderes. Beleza? Então é isso que a gente deve raciocinar, pessoal, para a definição dos princípios fundamentais presentes no texto da Constituição. A primeira análise que eu quero... Opa, eu coloquei separação dos poderes mais uma vez, olha que coisa louca. Estava lendo e acabei colocando isso. Não é separação dos poderes, pelo amor de Deus. Relações internacionais. Relações internacionais. Bom, então nós encontramos esses 4 artigos definidores dos princípios fundamentais na nossa Constituição. Eu quero que, primeiro ponto, você saiba se localizar. Se na questão pediu para você marcar um fundamento, tá? Você só vai observar para o artigo 1º. Por quê?
Porque se você observar bem nessa questão, há um entrelaçamento com outros princípios fundamentais mais. E eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, quero trazer aqui para vocês algumas dicas. Existe um bizu importante sobre os fundamentos que nos ajuda a associar sobre eles. Qual é o bizu sobre os fundamentos, hein, pessoal? Nós temos o famoso bizu do Saussure-Vaplu. Já ouviram falar dele? Saussure-Vaplu. Aqui é nada mais, nada menos do que um outro método mnemônico em que associamos o SO de soberania, o SI de cidadania, o DI de dignidade da pessoa humana, o VA de valor social do trabalho e da livre iniciativa e o PLU de pluralismo político, que foi o gabarito da nossa questão. Tudo bem? Aí existe a noção de separação dos poderes. Você sabe que são 3 poderes da União, que são o legislativo, o executivo e o judiciário. E quais são as características desses 3 poderes da União, hein? Segundo o texto da nossa Constituição Federal, eles são poderes independentes, e além de independentes, eles são harmônicos entre si. Perfeito? Assim você vai lembrar sobre a separação dos poderes. Aí eu chego nos objetivos. Professor, tem bizu para os objetivos também? Tem. O bizu dos objetivos, pessoal, para quem não conhece, é o bizu do CONGAER-PRO. Vou colocar aqui para você. CONGAER-PRO. Não entendi foi nada, professor. Vou mostrar para vocês, tá? Esse CONGAER-PRO, pessoal, são as iniciais simplesmente dos verbos indicados no artigo 3º. CON é de construir uma sociedade livre, justa e solidária. G é de garantir o desenvolvimento nacional, ER de erradicar a pobreza e a marginalização, RE de reduzir as desigualdades sociais e regionais e PRO de promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, coidade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso é o que nós visualizamos nos objetivos. E quando chegamos às relações internacionais, aqui eu não tenho um bizu não. Na verdade, eu tenho até um bizu. O bizu que você vai fazer, pessoal, é uma análise reversa. Se você conhece os fundamentos, a separação dos poderes e os objetivos, o que sobrar é relação internacional. Por quê? Porque a lista de princípios das relações internacionais ela é gigantesca. Se você abrir o artigo 4º da Constituição, você vai encontrar 10 incisos lá como princípio das relações internacionais. Lá diz que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aí fala independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e 10, concessão de asilo político. É muita coisa para lembrar. O que é que eu sugiro? Que você leia com frequência para se familiarizar, mas não precisa necessariamente decorar. Por quê? Porque você vai conseguir eliminar itens conhecendo os demais. E é isso que você vai fazer. Por exemplo, nessa questão, independência nacional não é fundamento, já estaria fora. Independência nacional está no artigo 4º. Cidadania é fundamento, mas não é o que corresponde ao que está indicado ali. A autodeterminação dos povos é princípio das relações internacionais, assim como a construção da sociedade livre, justa e solidária é objetivo. Por isso, só nos sobraria de fato o item A. Olha comigo aqui nessa 10ª questão. Dentro do contexto dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, conforme estabelecido pela Constituição, escolha a alternativa que descreve corretamente um desses objetivos. Objetivos CONGAER-PRO. Construir uma sociedade livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e PRO de promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, coidade e quaisquer outras formas de discriminação. Tudo bem? Olha lá o item A. Repudiar o terrorismo e o racismo? Tá no CONGAER-PRO? Tá não, pessoal. Tem um RE aqui, mas o RE lá é de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Falso item A. Item B, defender a paz? Tá não. Isso aqui, ó, é simplesmente princípio das relações internacionais, esses dois. Olha lá o que é que diz o item C. Erradicar a pobreza e a marginalização. Opa, professor, tô chegando lá. E reduzir as desigualdades sociais e internacionais. Aí foi longe demais. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Já é muito internacional, né, pessoal? Para nós basta regional, tudo bem? Falso item C. Item D, garantir o desenvolvimento nacional. Bom, pessoal, se a gente observar o texto da nossa Constituição Federal, tá correto, porque isso aqui é o GAD, garantir o desenvolvimento nacional, lá indicado no inciso 2 do artigo 3º. Esse é o gabarito da nossa questão. Aí chega o item E que fala,
Promover o bem de todos com preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Se você marca esse item, você não merece ser aprovado, hein? Com preconceito o quê? Sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Falso, o nosso item é. Logo então, pessoal, chegamos no gabarito da 10ª questão, que é, de fato, o item D de dado. Com isso, então, 10 questões bem resolvidas sobre todo o conteúdo programático indicado no seu edital. Estudamos sobre o artigo 5º, artigo 6º até o artigo 11 e princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º. 10 questões bem resolvidas e espero que essas questões, esses raciocínios que nós aqui delineamos, delimitamos, que esses raciocínios eles sejam importantes para a sua preparação, na análise do seu estudo. E eu quero trazer para vocês agora uma última dica, tá? A última dica é, seja aluno da Implacável Concursos, pessoal. Na plataforma da Implacável Concursos, a gente trata do artigo 5º, inciso por inciso. Na plataforma da Implacável Concursos, a gente trata do artigo 6º até o artigo 11, ponto a ponto. Pois, de fato, pessoal, lá nós temos a melhor preparação do mercado. A Implacável Concursos, ela garante para você hoje a melhor preparação para concurso das guardas municipais. Todas as aulas são dedicadas ao perfil das bancas de guardas municipais, tá bom? E lá na Implacável Concursos não tem essa história de limitação de aulas para o professor. Só para vocês terem noção, eles me dão a liberdade total e plena para tratar do assunto do direito constitucional de forma mais eficiente possível para a sua prova. Por isso, lá você vai encontrar uma aula de artigo 5º que fala de inciso por inciso e dos 4 parágrafos. Muito importante você ser aluno da Implacável Concursos, tá bom? Para isso, você pode acessar aí o link na descrição do nosso vídeo. Você pode simplesmente falar com a galera por meio do WhatsApp. E antes de a gente encerrar nossa aula, eu peço mais uma vez, deixa seu like na nossa aula, isso é muito importante para nós, pessoal. Deixa o like, pois isso vai fazer com que eu volte aqui mais vezes, com que a Implacável traga outros professores também para vocês, tá bom? E antes de a gente encerrar nossa aula, quero deixar à sua disposição mais uma vez o meu Instagram, @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo e queira tirar a sua dúvida, assim como caso você queira acompanhar outras aulas gratuitas que estarei com vocês aqui no canal do GRAM, você pode, aqui no canal da Implacável Concursos, você pode buscar, pessoal, lá por meio do meu Instagram, tudo bem? Beleza? Bom, feitas essas considerações, eu quero então encerrar com vocês a nossa aula e quero desejar a todos vocês uma excelente noite. Foi um grande prazer e espero encontrá-los em outras oportunidades por aqui. Curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal da Implacável Concursos, o melhor preparatório para guardas municipais do país, e acesse todas as informações indicadas na descrição deste vídeo. Um forte abraço e até um próximo encontro. Valeu, pessoal, até mais. Juntos somos implacáveis.